Boa noite a todos. Hoje, né, iremos estudar, discutir, né, refletir sobre o capítulo 42 do livro Os Mensageiros, né, esse capítulo que tem como tema o Evangelho no ambiente rural. É um capítulo, assim, que nos leva a refletir, nos chama a responsabilidade, né, e também assumir nossos deveres com amor e respeito à natureza. É um capítulo muito interessante, que no decorrer, né, do estudo, nós vamos poder discutir, né, refletir algumas reflexões que o Aniceto nos vem nos trazer, né, até aí que o André Luiz nos colocou nessa obra. Oi, Eloy, não estou conseguindo ver, não. Está tudo... Para vocês está aparecendo assim também? Não está aparecendo nada, não. Para mim está aparecendo tudo desfocado. Será que é meu computador? Não, para Desculpa, mim viu? também está desfocado, não está dando para ler, não. Está aparecendo, mas está desfocado. Ah, então achei que era só eu. Mas sem problema, eu vou aqui no livro aqui. Apagados os comentários mais vivos relativamente ao episódio desagradável, então nós relembramos que lá no capítulo 41, teve um episódio, né, do senhor trabalhador, que foi atingido pelas patas de um cavalo, de uma mula, eu agora não lembro, e ficou ferido, né, então foi um episódio, assim, que teve bastante impacto, mas nesse momento, eles, né, mudaram a sintonia, passaram para um outro momento, né, vencendo aquele episódio desagradável, o, o superior hierárquico, né, daquela turma de trabalhadores espirituais, solicitou, né, que com delicadeza, que Aniceto, né, interpretasse a lição evangélica, né, e aí veio, né, deixa eu só voltar aqui, peraí, gente. Tô tentando resolver o problema aqui, tá, Denise? Ah, sim. Mas pode ir lendo. Ah, tá. Pode, tá? Tá jóia. Então, indagou, né, se o Aniceto poderia fazer, né, uma leitura, uma reflexão sobre a carta, né, a carta escrita por Paulo de Tarso aos Romanos, né, e nisso o Aniceto abriu o Evangelho. Melhorou? Agora sim, melhorou. Apagados os comentários mais vivos, relativamente ao episódio desagradável, o superior hierárquico daquela turma de trabalhadores espirituais indagou do nosso orientador com delicadeza. Nobre Aniceto, valendo-vos da oportunidade, podereis interpretar para nós outros, alguma das lições ainda hoje? Aniceto, né, solícito, atendeu. Notei que o interesse em torno do assunto era enorme. Então, todos os trabalhadores que estavam ali também, né, gostaram da proposta do superior hierárquico lá, e se ajuntaram ao grupo, né, para ouvir a leitura que o Aniceto faria nesse momento. E André colocou também que, com surpresa, ele reparou que todos, né, que estavam ali ao redor, até os animais, se achegaram
né, para ouvir a lição do Evangelho. Notei que o interesse em torno do assunto era enorme. Com grande surpresa, reparei que os servidores da gleba traziam ao estimado mentor um livro que não tive dificuldade em identificar. Era um exemplar do Evangelho que Aniceto abriu firmemente, como quem já sabia onde estava a lição no momento. Fixando a página escolhida, começou a meditar, enquanto sublimada luz lhe aureoleava a fronte. Fez-se profundo silêncio. Todos os colaboradores demonstravam grande interesse pela palavra que se faria ouvir. O que mais me impressionava, todavia, era o aspecto imponente e calmo da natureza. O rebanho bovino acercara-se de nós, atraído por forças magnéticas que não consegui compreender. Alguns moares humildes chegaram, igualmente de longe, e as aves tranquilizaram-se nas frondes fartas, sem um pio. A única voz que toava, leve e branda, era do vento, sussurrando harmonia e frescura. A paisagem não podia ser mais bela, vestida em ouro líquido do poente, e situada a rusticidade natural do quadro vivo. O ambiente sugeria recordações fiéis dos verdes salões de nosso lar. Eu fiquei imaginando quão linda essa cena, né? Então, ele descreveu aqui tão bem, tão assim, detalhada, eu fiquei imaginando como, assim, que oportunidade linda, né? Que eles tiveram nesse momento de presenciar isso, e o oposto, né? Que no finalzinho do capítulo anterior, nós vimos lá o Moar que reagiu, né? Reagiu às ações do seu condutor. Aqui nós estamos observando ele se chegando, né? Próximo às pessoas que estavam ali para ouvir a palavra, né? Então, são duas situações bem diferentes, assim, né? Você vê quando tem uma harmonia, tem uma boa energia, tudo coopera. Alguém quer falar alguma coisa? Se lembra? Pode falar, pode falar. Desculpa, eu esqueci de levantar a mãozinha. Não, é porque eu estou começando agora, né? E assim eu fiquei pensando que quando a gente está estudando o Evangelho, está lendo, como que tudo em torno parece que se ilumina, né? E também beneficia quem está próximo. Essa foi a sensação que eu tive, desse magnetismo que envolve todo mundo. É isso. Isso me fez lembrar do apóstolo João, né? João Evangelista, quando ele foi exilado na ilha de Patmos, né? Ele ficava lá sozinho e tinha dois guardas para tomar conta dele, né? Na ilha. Ele, a ilha e dois guardas. E aí ele ia falar do evangelho para os peixes, ele evangelizava, então os cardumes se aproximavam, né, da beira da água próxima onde ele estava assentado, e eles ficavam reunidos próximos a ele, e ele falando sobre o evangelho, né? Então, é isso que a Leandra está falando. O magnetismo do evangelho, a gente não consegue mensurar o que é, né? E a gente não consegue mensurar o tamanho das necessidades. O evangelho ele chega em cada um de acordo com o que cada um
é capaz de beber, né? Mas independente de ser muito ou de ser pouco, não tem a quem o evangelho, o magnetismo dele não toque, né? Isso é muito bonito. Então, quando ele fala aqui dos bichinhos se chegando, muitas pessoas fazem relatos, né? Pessoas que têm animais em casa fazem relatos de que quando está se aproximando o momento do evangelho no lar, né? Das práticas que elas têm em casa, os bichinhos se comportam também de forma muito interessante. Então, a gente vê que é um magnetismo que, como diz o André aqui, ele não sabe explicar, né? A gente também não sabe, mas a gente sabe que é o prana do amor, né? Não é mesmo? É muito, muito interessante isso aqui. Obrigada. Eu também me lembrei de Francisco de Assis, né, com os animais dele, quando saía, ali os animais vinham, pousavam, pássaro, eu me lembrei muito também dessa cena, assim, porque é uma energia tão boa, né, o magnetismo, que os animais percebem isso, né, e é igual você falou, quem tem animais em casa sabe disso. Então, quando você tá, né, preparado, com uma boa energia, eles, né, correspondem. E ao contrário do que aconteceu no, no capítulo anterior, que o animal teve uma reação, né, diante da repulsa do seu condutor. Aniceto, mergulhando o olhar no sagrado livro, leu em voz alta o versículo 19, 20 e 21 do capítulo 8 da Epístola de Paulo aos Romanos. Então, nesse capítulo está escrito: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aí, nesse trechinho aí, ele nos leva, né, a refletir da bênção que foi, né, a natureza, né, ou a criatura, está aí a serviço nosso, mas nós também não devemos fazer mau uso dessa criação que Deus nos proporcionou. Sempre tem esperança, né, que a criatura seja libertada dessa servidão, para que a criação se prospere, que né, retorne, retribua aquilo que o homem está lhe oferecendo. Infelizmente, nós estamos tirando mais do que oferecendo. E por ganância, por corrupção. Alguém quer falar alguma coisa? Eu gostaria de fazer uma correção. Eu falei que era João Evangelista, né? Quando ficou exilado na ilha de Patmos. Não é, tá, gente? Não é João. É Antônio de Pádua, né? Essa história dos peixes é com Antônio de Pádua. Desculpa pela informação errada, tá? Pode continuar, Denise. E nessa parte, eu até anotei aqui, nessa parte da palestra também, Aniceto vem nos chamar, né, a responsabilidade, né, quanto à obra do Criador, assumir nossos deveres e responsabilidades, né, porque Deus nos deu a oportunidade de uma natureza linda, né, igual falou no slide anterior, dos animais, né, do vento, mas o que o ser humano está fazendo com essa obra do Criador? Né? Então, eu acho que
Mais para frente vai falar mais, mas nessa mensagem aí do capítulo, está chamando nossa atenção aí para nossa responsabilidade diante disso. Em seguida, refletiu alguns instantes e comentou com evidência e inspiração: Irmãos, recebamos a bênção do campo, louvando o amor e a sabedoria do nosso Pai. Exaltemos o soberano Espírito de vida, que sopra em nós a força eterna da incessante renovação. Ponderemos a palavra do apóstolo da gentilidade, por extrair-lhe o conteúdo divino. Há milênios a natureza espera a compreensão dos homens. Não tem se alimentado tão somente de esperança, mas vive em ardente expectação, aguardando o entendimento e o auxílio dos espíritos encarnados na terra, mais propriamente considerados filhos de Deus. Entretanto, as forças naturais continuam sofrendo a opressão de todas as vaidades humanas. Isto, porém, ocorre, meus amigos, porque também o Senhor tem esperança na libertação dos seres escravizados da crosta, para que se verifique igualmente a liberdade na glória do homem. Conheço-vos de perto os sacrifícios, abnegados, trabalhadores espirituais do solo terrestre. Muitos de vós aqui permaneceis, como em múltiplas regiões do planeta, ajudando a companheiros encarnados, acorrentados às ilusões da ganância da ordem material. Alguém quer fazer algum comentário aqui? Eu gostaria. Você se importa da gente voltar? Não, de jeito nenhum. É porque aqui o Aniceto... Só um minutinho, gente. Aqui ele está falando, né? O Aniceto, ele vai ler esse versículo, né? Esse capítulo 8 da Epístola aos Romanos, e aí, quando ele termina, ele está assim, muito inspirado, então ele vai explicar para a gente o que é esse capítulo, né? E aí é uma coisa muito bonita, porque no nosso lar, a gente fez uma leitura, um estudo de um capítulo, agora eu não me lembro qual, e que falava sobre o sopro de vida, né? E aí eu achei interessante, porque ele vai fazer esse comentário, que é muito importante para a gente, né? E a gente vai conseguir relembrar. Quem estudou na época vai relembrar, e quem não estudou vai poder caminhar por aqui agora. Que ele fala aqui, né? Irmãos, recebamos a bênção do campo, louvando o amor e a sabedoria de nosso Pai. Exaltemos o soberano Espírito de vida que sopra em nós a força eterna da incessante renovação. E aí a gente vai lembrar que, tanto agora quanto no capítulo que eu falei lá atrás, no capítulo do livro de Moisés, na Gênesis, vai falar sobre esse sopro de vida, né? E esse sopro de vida é muito bonitinho, anotei aqui, porque em Adão, né, quando ele está no livro lá, quando ele cria Adão, aí ele, né, ele forma Adão da terra, aí ele pega e ele assopra nas narinas de Adão, então é o sopro de vida, né? E esse sopro soberano é muito interessante, porque aí eu fui estudar com o Haroldo, que é um
um conhecedor, né, do Evangelho e do hebraico. E ele foi falar lá, né, que no hebraico, na Gênesis, no livro A Gênese, Deus. Ai, gente, desculpa, tá? Eu tenho uma criança idosa aqui. Aí ele vai falar assim que lá no Evangelho, no Antigo Testamento, Deus tem mais de 70 nomes, né? 70 denominações do nome de Deus. E uma delas é que é Ruar. Ruar, no hebraico, tem significa, eu anotei aqui, aqui, ó, Ruar é vento, é sopro e é espírito. Então, em hebraico, ruar, vento e espírito é a mesma palavra. É a mesma palavra em hebraico, ruar. Não é rua, não, tá? É ruar. E aí tem o mesmo significado. Porque no Antigo Testamento vai falar que Deus é o soberano, é a soberana inteligência, é o amor soberano, é o poder soberano, né? É o entendimento daquele povo sobre Deus. E aí, quando ele fala que recebamos a bênção do campo, louvando o amor e a sabedoria do nosso Pai, exaltemos o soberano Espírito de vida que sopra em nós a força eterna e incessante da renovação. Então, é a força criadora, né? É o Criador, é o Pai de todas as coisas, assoprando em toda a criatura, em toda a sua extensão, toda a sua beleza, né? E tudo a partir desse sopro se faz vivo, se faz potente, se faz impregnado da força de Deus, né? Então, é muito bonito isso, porque isso está em Gênesis, isso está no Antigo Testamento. E ele vem falar para nós sobre isso, ele está explicando essa passagem de Paulo, né? Que não é uma passagem fácil de entender, não, tá? Não é facinha de entender, não, porque Paulo é outra coisa, né? Então, ele está falando aqui, né, do soberano Senhor da vida, do Criador. Então, esse vento não é um vento fortuito da natureza, né? É o Criador de todas as coisas. Desculpa, gente. Pode continuar, Denise. Mais alguém? Quantas vezes vosso auxílio é convertido em baixas explorações no campo dos negócios terrestres? A maioria dos cultivadores da terra tudo exigem, sem nada oferecer. Enquanto zelais cuidadosamente pela manutenção das bases da vida, tendes visto a civilização funcionando qual vigorosa máquina de triturar, convertendo-se os homens, nossos irmãos, em pequenos moleques de pão, carne e vinho. E aí eu fui lá no Google para saber o que é moleques, né? Que era um deus adorado pelos amonitas na terra de Canaã, cujo principal ritual era sacrifício de crianças. Então, por isso que ele fala, pequenas moleques de pão, carne e vinho.
absolutamente mergulhados na viciação dos sentimentos e nos excessos da alimentação, despreocupados do imenso débito para com a natureza amorável e generosa. Eles oprimem as criaturas inferiores, ferem as forças benfeitoras da natureza, são ingratos para com as fontes do bem, atendem às indústrias ruralistas, mais pela vaidade e ambição de ganhar que lhes são próprias, que pelo espírito de amor e utilidade, mas também não passam de infelizes servos das paixões desvairadas. Traçam programas de riqueza mentirosa, que lhes constituem a ruína. Escrevem tratados de política econômica, que redundam em guerras destruidoras. Desenvolve o comércio do ganho indébito, colhendo as complicações internacionais que lhe dão curso à miséria. Dominam os mais fracos e os exploram, acordando, porém, mais tarde, entre os monstros do ódio. E para eles, nossos semelhantes encarnados na crosta, que devemos voltar igualmente os olhos, com espírito de tolerância e fraternidade. Ajudemo-nos ainda, agora e sempre. Não esqueçamos que o Senhor está esperando pelo futuro deles. Escutemos os gemidos da criação, pedindo a luz do raciocínio humano, mas não ouvidemos também a lágrima desses escravos da corrupção, em cuja fileira permanecíamos até ontem, auxiliando-os a despertar a consciência divina para a terra, para a vida, consciência divina para a vida eterna. É engraçado, né, que esse livro foi escrito em 1941, 43, não é? Se eu estou enganado? 44, a primeira edição. O que está escrito aqui parece que, assim, está tão atual, tá, que nós estamos vendo aí essa questão, né, a ambição cada dia desvairada, cada dia mais, assim, uma coisa muito... Naquela época já estava, né, já vinha alertando sobre isso, e agora muito mais, né, a natureza, né, muito mais, o homem muito mais sacrificou a natureza, coloca em sacrifício as obras da criação, por ambição, os mais fracos sendo massacrados pela ganância, pelas querer mais, né, por ganhos, em cima da dor, do sacrifício de outros. Achei muito interessante aí. Você pode falar, alguém quer falar alguma coisa? Sim, tem uma carinha, né, do nosso sistema político e Exato, econômico, né, de eu hoje. pensei. Exato, então, eu falei, gente, assim, 40, vamos dizer, em 44, sim, nós tínhamos guerras já, claro, nós estávamos em período de guerra, mas se imaginar, as coisas melhoraram? Parte, sim, mas percebemos que nós estamos ainda lutando com as mesmas, pelos mesmos, com os mesmos vícios, né? Nós estamos presos ainda, passaram-se anos, e nós estamos presos aí nesses vícios de ganância, e cada vez mais, a ambição. E você me desculpa, eu tive que sair aqui um minutinho, na hora que você falou sobre a parte de cima, que ele cita o Moloques, né? Você falou sobre os Moloques, não falou? Falei, que eu pesquisei aqui, não sei se é isso mesmo, que era um deus adorado pelos anomitas na terra de Canaã, que o ritual era sacrifício de crianças. Era sacrifícios, né? Está descrito no Antigo Testamento. Esse rei Moloque, ele era cultuado, né? E para ele era sacrifícios, homens, mulheres, crianças, animais. Então, assim,
ele está contando aqui para gente que eu achei assim, muito interessante, a gente tem que se atentar no estudo, porque eles não colocam nada fortuito, né? Foi a palavra que surgiu na cabeça dele, ele está usando. Não, ele está falando assim, ó, enquanto zelais cuidadosamente pela manutenção das bases da vida, tendes visto a civilização funcionando igual uma vigorosa máquina de triturar, quer dizer, os interesses meramente humanos, né, que não tem limite, não se põe freio, né? É algo que eu quero, eu vou usar de mundos e fundos para conseguir aquilo, e não importa quem eu terei que triturar. Eu posso passar por cima de quem quer que seja, para eu conquistar aquilo que eu quero. Então, é um pensamento extremamente materialista, mesquinho, né? Mesquinho, e que fala de interesses meramente transitórios, mas é o que basta. E a maioria gosta de se envolver com esses perfumes, né? Com essas distrações. Então, olha só, máquina de moer e triturar, convertendo os homens, nossos irmãos, em pequenos moloques, quer dizer, pequenos deuses, né? A cata de grandes sacrifícios. Não se importa em quem vai triturar, né? Quem que vai É triturar? engraçado. E quem é triturado são os frágeis, né? Os mais frágeis, né? Igual lá na época era o sacrifício de crianças, que também são os mais frágeis. E o sistema hoje sacrifica e tritura os mais frágeis, quem sofre é a população, né? O sofrimento nós temos aí, faixa de Gaza e outros mais, né? Aqui no nosso país também nós temos nossa luta aí com o nosso povo indígena, né, a população indígena que foi triturada, massacrada, né, disseminada. Então, tudo isso são os frágeis que vão para essa máquina de triturar por causa da ambição, né, por causa E é interessante porque ele fala aqui, né? Absolutamente mergulhados na viciação dos sentimentos e nos excessos da alimentação. Então, quer dizer, a gente caminha na vida, né? Sem colocar freio na gente. Eu quero isso e é a cata disso que eu vou. Prazeres essenciais, prazeres sensoriais, né? Sensoriais. E não tem limite para isso, é um volume muito grande de sensações que acaba entorpecendo essa mente e ela vai adoecendo dentro desse quadro vicioso e não consegue caminhar na vida sem isso, né? Aí até se reeducar, se reestruturar para isso, é chão, viu, gente? Chão de estrelas. Vai consumir estrelas, né? Leandra, pode falar. Não, é porque eu acho que é tão grandioso e ao mesmo tempo é tão simples, porque quando a gente fica pensando na natureza, né, e como tudo faz parte da criação, somos todos, né, pensando em centelhas divinas, aí eu fico pensando, quando fala na fragilidade também, às vezes até no nosso cotidiano, eu fiquei pensando, eu adoro mexer no meu jardim, mas, de repente, quando a formiga vem e corta as minhas folhas, as minhas verduras, a primeira coisa que a gente pensa é em acabar com elas, né? Porque elas, de alguma forma, estão destruindo aquilo que eu construí. Então, eu sou mais importante do que elas. Para trazer um exemplo bem simples, e aí agora eu já comecei até a pesquisar o que eu posso fazer para espantar a formiga, desviar do percurso sem ter que matar.
Porque eu acho que a gente ainda é muito materialista mesmo, né? E no fundo, acho que a gente acaba pensando na gente. Então, essas leituras tá trazendo de uma forma, ampliando isso, que até nas pequenas coisas a gente acaba impondo esse nosso desejo, esse nosso saber. Então, assim, isso tem me chamou muita atenção também. É isso. Obrigada. Eu que agradeço. Uma coisa que eu também lembrei aqui agora, na época da pandemia, que as pessoas começaram a querer estocar comida em casa, né? Mas não lembrava do outro que chegava lá para comprar, não tinha mais. Só que eu quero resolver meu problema. O outro é o outro. É uma coisa mínima que você vê que tem ainda. Nós estamos ali nesse ciclo vicioso. Ainda que rodeio o campo das vaidades e insolências, auxiliemo-los ainda. O Senhor reserva acréscimos sublimes de valores evolutivos aos seres sacrificados. Não olvidará ele a árvore, não olvidará ele a árvore útil, o homem exterminado, o ser humilde que se consumiu em benefício do outro ser. Cooperemos, por nossa vez, no despertar dos homens, nossos irmãos, relativamente ao nosso débito para com a natureza maternal. Sempre, ao voltarmos à crosta, envolvendo-nos em fluido do círculo carnal, levando muito longe a aquisição do nitrogênio. Convertemos em tragédia mundial o que poderia constituir a procura serena e edificante. Como sabemos, organismo algum poderá viver na... Pode falar, Renata. Antes de você avançar, para você poder concluir o seu raciocínio, eu achei interessante isso aqui, aí eu fiquei meio perdida, aí eu fui pesquisar, né? Que ele fala que não esquecerá, olvidará, ele a árvore útil, o animal exterminado, o ser humilde que se consumiu em benefício de outro ser. Cooperemos, por nossa vez, no despertar dos homens, nossos irmãos, relativamente ao nosso débito com a natureza maternal. Sempre, ao voltarmos à crosta, envolvendo-nos em fluidos do círculo carnal, levamos muito longe a aquisição de nitrogênio. Até aí estava bom para mim. Até ele colocar essa palavra nitrogênio, eu falei, o que é isso, meu Deus? O que é isso? Vamos pesquisar, né? Aí eu fui tentar entender o que tinha o nitrogênio a ver com isso daqui. E aí eu fui entender na pesquisa que o excesso do consumo animal, né, da carne, é rica em nitrogênio, quer dizer, o nitrogênio está na carne. Aí eu fiz até uma colinha, que eu acho que lendo fica até mais fácil para eu poder explicar, né? Que eu fiz a colinha. Então, olha só, quando consumimos muita proteína, muita carne, né? Proteína animal, o organismo não armazena esse excesso. Ele precisa quebrar os aminoácidos e o nitrogênio vira uma substância chamada amônia, que é tóxica. Então, quer dizer, a amônia em excesso no organismo vai dar problema. Se é um organismo que não está funcionando bem, ele está intoxicado gravemente. Mas a gente tem um organismo que é funcional, né? Deus pensa em tudo. Então, aí o corpo transforma essa amônia em urina, em ureia. O corpo transforma a amônia em ureia.
no fígado. E aí ele é eliminado, passa por todo o processo, e é eliminado pela urina. Mas tem um porém, né? Todo excesso tem limite e tem custo. Então, mesmo que o corpo trabalhe de forma muito muito perfeitinha, né? Todo mundo que está dentro da gente sabe exatamente o que tem que executar para funcionar muito bem. Mas o excesso tem um preço muito alto para esse organismo. Então, quando ele fala que todas as vezes que voltarmos, né? Ele fala que sempre ao voltarmos à crosta, sempre ao reencarnarmos, né? Envolvendo-nos em fluidos do círculo carnal, levamos muito longe a aquisição do nitrogênio, quer dizer, a gente exagera, a gente leva esse uso a um exagero, a uma discrepância, uma coisa absurda. Por quê? Porque a gente consome tudo demais, a gente não sabe usar as coisas, não sabe usar a natureza de forma a ser beneficiado por ela. A natureza tem um sistema de equilíbrio, ela equilibra, equaliza, tudo na natureza é equalizado, né? Qualquer coisa que você vê que não tiver equalizado, você pode saber que tem um homem mexendo. Mas na natureza é tudo equalizado. E a gente não sabe fazer uso das coisas de forma equalizada. Aí depois a gente vai dizer assim, poxa, mas por quê? Ah, é que eu estou doente, né? Ah, agora que eu podia aproveitar a vida, ter uma vida mais saudável, eu estou todo problematizado. Mas por quê? A gente vai fazendo um mau uso e vai sobrecarregando um sistema que é o nosso corpo, é um corpo material, ele precisa estar em harmonia para a gente poder estar aqui. Do contrário, ele vai parar e a gente vai ter que seguir caminho, né? Bora esperar outra reencarnação. Então, eu achei isso muito interessante, porque ele está falando dessa utilização de sublimes valores evolutivos com relação à natureza e a nós mesmos, atendendo a essa necessidade da gente ser esclarecido aonde que a gente peca, né? A gente peca em tudo. O nosso comportamento até então, ele está sendo assim uma somatória de erros muito graves para nós, né? E a conta chega, né, gente? A conta chega. E aí ele fala aqui, né? Convertemos em tragédia mundial que poderia constituir a procura serena e edificante. Hoje em dia a gente tem um quadro aí, né, da OMS aí, obesidade é uma coisa pavorosa pelo mundo, né? Nos países aonde pode se alimentar, onde tem esse fluxo de alimentos, é um desequilíbrio enorme. Aí a gente está aí às voltas com doenças de todos os tipos e doenças que vão acarretando outras doenças. Não necessariamente a pessoa ficou obesa, ela vai desencarnar, ela vai enveredar por outros caminhos de doenças, né? E vira um círculo vicioso. Obrigada, Miquel. Por nada. Deixa eu ver onde eu parei. Como sabemos, organismo algum poderá viver na Terra sem essa substância. E, embora se locomova no oceano de nitrogênio, respirando na média de 1.000 litros por dia, não pode o homem, como nenhum ser vivo do planeta apropriar-se do nitrogênio do ar.
Por enquanto, não permite o Senhor a criação de células nos organismos viventes do nosso mundo, que procedam à absorção espontânea desse elemento de importância primordial na manutenção da vida, como acontece ao oxigênio comum. Somente as plantas infastigáveis, operárias da orbe, conseguem retirá-la do solo, fixando-o para o entretenimento da vida em outros seres. Cada grão de trigo é uma bênção nitrogenada para o sustento das criaturas. Cada fruto da terra é uma bolsa de açúcar e albumina, repleta de nitrogênio indispensável ao equilíbrio orgânico dos seres vivos. Todas as indústrias agropecuárias não representam, na essência, senão a procura organizada e metódica do precioso elemento da vida. Alguém quer falar alguma coisa? Se o homem conseguisse fixar 10 gramas, aproximadamente, dos 1.000 litros de nitrogênio que respira diariamente, a crosta estaria transformada no paraíso verdadeiramente espiritual. Mas, se muito nos dá o Senhor, é razoável que exija a colaboração do nosso esforço na construção da própria felicidade. Mesmo em nosso lar, ainda estamos distante da grande conquista do alimento espontâneo pelas forças atmosféricas, em caráter absoluto. E o homem, meus amigos, transforma a procura de nitrogênio em movimento de paixões desvairadas, ferindo e sendo ferido, ofendendo e sendo ofendido, escravizando e tornando-se cativo, segregado em densas trevas. Ajudemo-lo a compreender para que se organize uma era nova. Auxiliemo-lo a amar a terra, antes de explorá-la no sentido inferior, a valer-se da cooperação dos animais, sem os recursos do extermínio. Nessa época, o matadouro será convertido em local de cooperação, onde o homem atenderá aos seres inferiores e onde estes atenderão às necessidades do homem. E as árvores úteis viverão em meio do respeito que lhe é devido. Nesse tempo sublime, a indústria glorificará o bem e sentindo-nos o entendimento, a boa vontade e a veneração às leis divinas, permitindo-nos o Senhor, pelo menos em parte, a solução do problema técnico de fixação de nitrogênio da atmosfera. Ensinemos a nossos irmãos que a vida não é um roubo incessante, em que a planta lesa o solo, o animal extermina a planta, e o homem assassina o animal, mas um movimento de permuta divina, de cooperação generosa, que nunca perturbaremos, sem grave dano à própria condição de criaturas responsáveis e evolutivas. Não condenemos, auxiliemos sempre. Quando eu até esqueci que eu ia falar, mas quando eu grifei isso, eu lembrei, quando a gente estuda a cadeia animal, né, todo aquele círculo, né, que vem a planta, o boi come a planta, o homem come o boi, e assim vai. Aí eu lembrei desse ciclo, lá no ensino fundamental, que a gente estudou esses ciclos, né, da vida, né, um processo de cooperação, mas aqui nós transformamos isso em um processo de exploração, né,
Nós temos que aprender, né? Quando ele fala que ensinemos aos nossos irmãos que a vida não é um roubo incessante. Atualmente nós não estamos colaborando, nós estamos tirando em excesso, nós estamos roubando, né? Lesando. Não está tendo processo de colaboração, não. Quando há um processo, né? Está em harmonia, tudo vai se colaborar para todos entrarão em amor, a palavra fugiu agora, todos entrarão no processo de ajuda mútua, né? E no momento, não é isso que está acontecendo. Alguém que Ele fala pode falar? aqui, ele está falando aqui de permuta, né? E quando você lembra o que é uma permuta, né? É uma que te ajuda, me ajuda, né? É interação. Então, a gente vive num planeta que a gente explora ele, né? A gente retira dele o máximo, a gente consegue secar nascente, a gente consegue assorear, a gente consegue fazer um monte de coisas bárbaras por egoísmo, porque a gente quer mais, a gente não quer o necessário, né? E quando falando desse o necessário, eu me lembrei, porque aqui nessa leitura desse texto, cita muito o Antigo Testamento, em várias passagens, né? Então, no Antigo Testamento, tem a passagem, vocês devem conhecer, do maná dos céus. Vocês se lembram do maná? Quando o povo hebreu estava ainda em exílio, né? Tinha saído da escravidão do Egito, estavam em busca da Terra Santa. Então, eram tempos de muitas adversidades, era um caminho difícil, né? Gerações foram trocadas antes de chegar na Terra Santa, precisava acontecer, né? Precisava. E 400 anos de escravidão no Egito, o povo hebreu aprendeu a adorar deuses, né? E era o povo que tinha, na sua essência, a ideia do Deus único. Mas lá aprenderam a adorar deuses. Então, nesse caminho, até chegar à Terra Santa, que levou 40 anos, não foram 40 anos à toa, né, gente? 40 anos de deserto é muita coisa. E aí houve muita troca, né, de gerações nesse processo. Muitas trocas, precisava ser assim. E o maná dos céus era algo que chegou para esse povo em um determinado momento, um momento de fome, de necessidade. E o maná é muito interessante. O maná eram flocos, né? Era quando eu era criança, eu tinha uma Bíblia em casa ilustrada e eu fazia associação do maná com Neston, porque na ilustração lembrava, né? E aí era um, um floco, era um floco sutil, era uma coisa que é descrita no Evangelho como um floco levemente adocicado, lembrava um sabor de mel, uma coisa assim. Até que tem uma música evangélica que canta, né? Tem sabor de mel, tem sabor de mel. É algo que lembrava o adocicado de um mel. Mas tinha uma regra para o maná. O maná caía dos céus, olha só que coisa maravilhosa. O maná caía do céu toda a manhã. Toda a manhã. E a regra que foi passada para Moisés, né? A regra era a seguinte: o maná caía, as pessoas podiam comer o quanto elas quisessem, o quanto elas desejassem. Elas podiam se alimentar fartamente. Elas não podiam guardar. Olha só, não podia guardar o maná. O maná caía como chuva toda manhã sobre todo o povo. Todos podiam pegar e se fartar, mas não podia recolher para guardar. Quem fazia isso, no outro dia
se deparava com uma coisa triste, porque o maná virava bicho, dava larvas, né? Ele apodrecia, ele acabava. Então, o maná dos céus é o alimento que Deus, que Ruar, Deus, a inteligência suprema, né? O amor supremo, o bem supremo, providenciava para o seu povo todas as manhãs. Hoje teve uma mudança, né? Hoje a gente consegue entender que a gente se levantar todas as manhãs, né? E sair da cama, abrir os olhos, sair da cama, é um maná. A gente ter o alimento na nossa casa, a gente ter vida espiritual é um maná dos céus, né? Uma provisão que Deus envia para a gente todos os dias. Mas não é para guardar, é para utilizar. O quanto necessite, usa. Se guardar, perece. Olha que ensinamento maravilhoso do Evangelho, né? Então, a gente não faz uso disso. Gente, o maná do céu, vocês podem procurar, está no Antigo Testamento, tá? É a história do Antigo Testamento. Procurem. Então, é a provisão divina. Tudo que a gente tem que é alimento, e alimento não é só o que a gente come, né? O que a gente ouve, o que a gente vê, o que a gente recebe, o que a gente entrega. É a provisão dos céus todos os dias, mas que não deve ser guardada, se guardada a bicho. Então, a gente tem que entender que a gente está num planeta que nos fornece absolutamente tudo que nós necessitamos e a gente não tem que explorar, né? A gente não tem que explorar, primeiro, que não é nada nosso, é tudo para a gente usar. Não é para a gente se valer, não é para eu ter mais do que você tem. A ideia do povo que guardava o maná era para que, se Deus resolvesse parar de mandar o maná, eles teriam um estoque vitalício e eles poderiam negociar o maná. Não é o que a gente faz. Tem muito conhecimento, eu vou guardar só para mim, em um determinado momento, se for necessário, eu negocio ele, né? A gente vê isso acontecendo. Então, outro dia eu estava até conversando com uma amiga nossa da CBEM, ela estava falando, olha, um palestrante tal falou assim, o que os espíritas acham que estão fazendo, por que os espíritas acreditam que todo o conhecimento que recebem é para ser só apenas seus. Gente, todo mundo está recebendo conhecimento, todo mundo está sendo alimentado, todo mundo está despertando, é para se preparar para os embates, gente. Ou a gente está achando que a gente está aprendendo para a gente desencarnar e chegar no plano espiritual e falar que já sabia. Eu desencarnei cheio de saber. Não é não. O Evangelho está preparando a gente para as lutas que virão, para os momentos, as adversidades que virão. É para isso que a gente está aprendendo. Não é para a gente só saber, não. Se fosse só para saber, a gente está fazendo igual fizemos anteriormente com o maná dos céus, que chegava todas as manhãs e a regra era não guarde. Obrigada, querida. Desculpa tomar seu tempo. Que é isso, não. Só um momento, gente. Aniceto calou-se, contemplou com simpatia os animais e as aves próximas, como se estivesse a endereçar-lhes profundos pensamentos de amor e, a seguir, fechou o livro sagrado com estas palavras. Observamos com o Evangelho que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus encarnados. Concordamos que as criaturas inferiores têm suportado o peso de iniquidades imensas. Continuemos em auxílio delas, mas não nos percamos em vãs contendas.
Os homens esperam também a nossa manifestação espiritual. Desse modo, ajudemos a todos no capítulo do grande entendimento. Mais uma vez aí, ele está nos chamando a cooperação, não a exploração, né? Não a extorquir meu próximo, não manipular para benefícios próprios. Alguém quer falar alguma coisa? Agora são as nossas amigas. Isso. Eu esqueci de colocar aqui a lição então, que nos deixa aqui hoje, que dependemos um dos outros e que todos somos responsáveis pela vida no planeta. E é isso aí, gente. Gratidão. Obrigada, minha querida. Deus te pague, foi ótimo. Agora a palavra está com vocês, meninas. Se vocês gostariam de fazer alguma colocação, alguma pergunta, aqui é um momento para a gente estudar, tá? É estudo, vamos lá. Ah, entendi, não entendi, concordo, não concordo. Vamos tirar as nossas dúvidas, né? Vocês podem trazer os seus entendimentos, seus conhecimentos. O estudo só fica mais prazeroso e mais rico. A palavra está com vocês, tá? Eu gostaria só de fazer um comentário que eu achei bem interessante, que é desde o capítulo anterior da semana passada, que ele vem falando sobre a importância da natureza, né? Tanto que a natureza é essencial para a gente, é curativa. E hoje ele trouxe, nesse capítulo, trouxe uma informação vital, né? Que é a questão do nitrogênio. E só a natureza consegue soltar esse nitrogênio e a gente depende dele para viver. Então, assim, ele fechou, né, com chave de ouro tudo que ele vinha trazendo, porque sem ela a gente não existe. Então, é assim, é para a gente aprender mesmo a respeitar, né, tudo que se refere à natureza. Obrigada, Denise, foi ótimo, viu? Renata, sua mãozinha está levantada, pode falar. Não sou eu, não. Ela que levantou sozinha. Leandra, Maria Alice, Conceição, vocês gostariam, gente, de falar alguma coisa, de perguntar, de acrescentar, de contestar? É um estudo, não quer dizer que o nosso entendimento está certo. Para mim foi bem esclarecedor. Eu também gostei demais assim, as colocações, né, que durante eu fui percebendo, eu já coloquei e só agradecer, porque cada hora eu aprendo mais um pouco. Oh, eu não tinha percebido isso, eu não tinha, né, tido essa compreensão. Está sendo muito rico, eu só tenho a agradecer. Obrigada, nós que agradecemos, mais que agradecemos. E todas as vezes que você tiver alguma colocação, olha, não entendi, volta aí, voltaremos, tá? Ok. Tá com você, minha querida. Se quiser encerrar, vamos fazer uma oração. Denise, faz a oração para encerrar para nós, por favor. Faço sim. Mestre, amigo, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui reunidas para esse estudo. Que o Senhor possa nos abençoar e nos proteger em todos os momentos. Que a cada dia que aprendemos, possamos colocar em prática os teus ensinamentos. Abençoe e proteja nossas companheiras que não puderam estar aqui hoje, aqui estiveram presentes. Que o Senhor possa nos abençoar, nos proteger e tenhamos uma noite de paz e muita luz.
e proteção. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigada, boa noite. Gente, Muito obrigada e boa noite. Boa noite.